Fala galera que curte cinema, estamos de volta para te contar mais sobre a sétima arte, ou melhor, dos diretores e diretoras consagrados. Então luz, câmera e ação, que o Estúdio Cine está começando. O diretor de hoje ganhou o status de cineasta culto pelo caráter inventivo e provocativo dos seus filmes, marcado por personagens carismáticos, diálogos incisivos e o uso inescrupuloso da violência, e frequentemente referência histórica do cinema e da cultura pop também. Quentin Tarantino é amplamente reconhecido como uma referência no cinema contemporâneo. Ele é celebrado por seu estilo único, caracterizado por diálogos afiados, narrativas não lineares e uma mistura eclética de violência gráfica com humor ácido. Ao longo de sua carreira, Tarantino dirigiu cerca de 10 filmes, cada um com seu próprio impacto significativo no mundo do cinema. Ele frequentemente colabora com atores de renome, como Samuel L. Jackson e Leonardo DiCaprio, e é conhecido por suas parcerias duradouras com profissionais como a editora Sally Menke e o diretor de fotografia Robert Richardson. Alguns dos filmes mais destacados da sua carreira incluem Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos Inglórios e Django Livre. Quem são vocês dois? Eu sou o Dr. King Schultz, representante do Sistema Judiciário Criminal dos Estados Unidos da América. O homem à minha esquerda é Django Livre, meu ajudante. E agora, partindo para uma mini-biografia do diretor, Quentin Jerome Tarantino nasceu em 27 de março de 1963, em Knoxville, Tennessee, mas cresceu em Los Angeles, na Califórnia. Desde cedo foi exposto a uma ampla gama de filmes que despertou sua paixão pelo cinema. Embora não tenha frequentado uma escola de cinema tradicional, ele trabalhou em uma locadora de vídeos, onde mergulhou no estudo informal de filmes, assistindo a uma vasta quantidade de gêneros e estilos. Durante os anos 90, um período crucial para o cinema independente, Tarantino emergiu como uma figura central. Esse movimento foi marcado por diretores que, com orçamento baixos e modestos, conseguiram um grande impacto cultural e crítico. Por que foi que revelou seu nome? Ele perguntou. Cães de Aluguel, seu filme de estreia em 1992, exemplifica a era, uma narrativa tensamente construída e diálogos ricos. Em 1994, Tarantino consolidou sua reputação com Pulp Fiction, um filme que revitalizou o gênero e quebrou convenções narrativas, além de ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Irmãos, e saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Pulp Fiction é um dos filmes mais icônicos de Tarantino, conhecido por seu roteiro brilhante e narrativa entrelaçada. Nos bastidores, o filme foi uma colaboração intensa entre Tarantino e a equipe, incluindo a editora Sally Menke, cuja montagem ajudou a criar uma estrutura não linear e característica do filme. Hi, Vincent. I'm getting dressed. A direção de arte, liderada por David Wasco, criou cenários memoráveis como a lanchonete retrô e o apartamento minimalista de Mia Wallace. Tarantino é conhecido por dar liberdade criativa aos atores, incentivando a improvisação e a experimentação, o que muitas vezes resulta em performances naturais e memoráveis, como a hilária cena do John Travolta confuso, que virou meme tempos depois. I'm on the intercom. Where is the intercom? Mas não é só em Pulp Fiction, mas em seus outros filmes a atenção aos detalhes nos cenários e figurinos ajuda a criar um mundo visualmente rico e autêntico. Tarantino escreve diálogos que são ao mesmo tempo realistas e estilizados, criando cenas icônicas e inesquecíveis. É isso, no próximo bloco teremos mais para te contar sobre Tarantino. Fica com a gente.
Atenção no set que estamos de volta com a nossa jornada cinematográfica. E já sabe, eu não volto sozinho. Quero chamar Sandro Alves, que traz um pouco mais sobre Tarantino. A Prova de Morte é um filme de Tarantino lançado em 2007 de uma forma muito peculiar. Esse filme foi um filme lançado nos cinemas junto com outro filme de outro diretor chamado Robert Rodrigues, que é amigo do Tarantino. E eles lançaram esses filmes numa iniciativa que era resgatar os projetos de Grindhouse, que eram filmes de sessão em conjunto. 2 filmes passavam juntos, filmes de baixo orçamento, e ocupavam um mesmo espaço na programação, ou seja, você comprava o ingresso para assistir A Prova de Morte e assistia junto também o Planeta Terror, do Robert Rodrigues. Esse filme vai contar a história de um ex-dublê que persegue mulheres jovens e bonitas no seu carro especial, que é A Prova de Morte. É um carro especial que os dublês usam para as cenas de ação. É interessante falar que esse filme foi exibido nos cinemas em 2007 e só chegou no Brasil 3 anos depois, em 2010. Ele é considerado comercialmente o filme que teve menor desempenho do Tarantino. Ele não alcançou um bom desempenho nas bilheterias justamente porque esse projeto de resgatar as Grindhouses na época não deu certo. E esse filme é dividido em 2 partes. A primeira parte é quando esse ex-dublê chamado Stuntman Mike vai abordar um grupo de mulheres que ele conhece num bar e ele acaba conversando com elas. É uma parte muito verborrágica, em que tem muitos diálogos, em que aquelas personagens são apresentadas, as suas questões, suas narrativas, né, suas motivações, sempre com muito humor e com muitas referências, que são características da obra de Tarantino. E aí, nesse caso, esse cara persegue elas e o fim delas acaba tendo um desfecho, enfim, que eu não vou entregar muita coisa, mas enfim, acaba tendo um desfecho trágico. Já a segunda parte do filme, ela tem menos verborragia, menos diálogos e mais ação. É um outro grupo de mulheres que tem outras histórias, outras motivações e que o Stuntman Mike acaba confrontando elas de outra forma e o desfecho também é completamente outro. É uma segunda parte cheia de ação e violência estilizada no melhor Tarantino Way de cinema. Uma coisa que é interessante falar sobre esses filmes é que eles foram lançados juntos, como eu já falei, na questão do modelo Grindhouse, e nessas sessões específicas foram exibidos trailers entre um filme e outro de filmes imaginários, ou seja, que não existiam, mas que tinham proposta narrativa parecida, e posteriormente alguns deles foram realmente produzidos, que é o caso de Machete e de Mendigo com Escopeta. A sequência de perseguição foram filmadas de uma forma artesanal, ou seja, sem CGI, e feito como era feito há 30 ou 40 anos atrás, com os carros que tinham choques reais, com as filmagens acontecendo e os dublês entrando em cena. Então tudo foi feito para evocar um cinema que era feito sem tanta tecnologia, mas de uma forma mais autêntica. O Stuntman Mike ganha o direito de receber uma dança sensual da estonteante Arlene, embalada pela jukebox do bar. Na versão original há toda uma lenta preparação para a cena e quando ela está prestes a começar o rolo do filme que tem essa cena, ele é trocado por um outro que é imediatamente posterior ao final da dança, o que gera uma espécie de interrupção, de ruptura, né? Quebra de expectativa. Só que já na versão que chegou no Brasil, essa dança ela foi mantida na íntegra e é uma das cenas mais interessantes do filme. Mas é curioso como até mesmo essas escolhas de incorporar erros e determinadas falhas e precariedades que o cinema B americano dos anos 70 tinha, são interessantes de como o filme é produzido. O filme tem alguns furos, alguns cortes que evocam a como as películas envelhecidas e desgastadas ficavam nos cinemas de filme B, né, que eram projetadas de forma incessante durante muito tempo e acabavam tendo esses desgastes que são naturais do material da película. No caso de A Prova de Morte, que é todo filmado em película, assim como todos os filmes de Tarantino, ela é desgastada e envelhecida de forma proposital para evocar esses rolos de filme B projetados nesses cinemas e também a imagem sobressaltada com a imagem da tela levemente alteradas para simular as falhas de projeção e as trocas de rolo dos filmes.
A Prova de Morte é um dos filmes que é menos referenciado de Tarantino. Outros filmes dele acabam sempre na frente quando vai se falar do cinema dele. Só que é um filme que é uma grande homenagem a um tipo de cinema que parou de ser produzido, que não tem mais a mesma janela de exibição e que incorpora algumas formas de produção que hoje em dia seriam consideradas anacrônicas. Já na época em que o filme foi feito, não se fazia cinema daquele jeito. As sequências não eram filmadas da forma como o Tarantino filmou, pelo menos as sequências de ação com o carro, enfim. Esse filme tem a participação da dublê Zoe Bell, que ela interpreta ela mesma. Ela atuou nas cenas de ação interpretando a Uma Thurman em Kill Bill. Nas cenas em que ela aparece lutando em sequências perigosas, quem está em cena é a Zoe e não a Uma Thurman, que esse é o papel dos dublês. Tomar o lugar dos astros, né, em cenas mais perigosas e em sequências mais coreografadas. É um filme extremamente divertido, que as sequências de ação são muito bem feitas, são coreografadas, não é à toa que tem uma dublê entre as protagonistas, e é um filme que você assiste e consegue prender sua atenção do início ao fim. Eu considero um dos Tarantinos autoconscientes mais interessantes e um dos filmes que acaba sendo subestimado e pouco discutido e pouco visto. Então é um Tarantino que está ali junto de outros filmes dele, colocado num lugar menor, mas eu acho que merece um espaço afetivo notável, né, nessa filmografia dele. É com você, Gil. Valeu, Sandro! E agora, nossa cinéfila de carteirinha, Bruna Sinésio, vai trazer uma história de um filme e de um diretor que tem tudo a ver com Quentin Tarantino. É com você, Bruna! A indicação de hoje é do jeitinho que o Quentin Tarantino gosta. Briga, confusão, dedo na cara e gritaria. Estamos falando de jogos, trapaças e 2 canos fumegantes. No filme de estreia do diretor Guy Ritchie, que já foi muito comparado com Quentin Tarantino em seus primeiros lançamentos, acompanhamos um grupo de 4 amigos que, na tentativa de levar a melhor em uma aposta alta de pôquer, acabam criando uma dívida de 500 mil libras. É a partir daí que a trama se desenrola, ou melhor, se enrola ainda mais. Para pagar essa dívida, eles estão dispostos a qualquer coisa, até mesmo roubar de ladrões. Então você já imagina o que acontece. Outros trapaceiros se metem na confusão, uma gangue rouba a outra e todo mundo quer tirar proveito. Tanto Guy Ritchie quanto Quentin Tarantino são conhecidos por seus diálogos rápidos, espirituosos e cheios de humor ácido, com narrativa não linear, onde tramas e subtramas se entrelaçam em prol de um único desfecho, que quase sempre é inesperado. É fácil ver a similaridade dos 2 diretores. Já falando em estética, eles se diferenciam. Enquanto Ritchie carrega sua herança dos mundos dos videoclipes e comerciais, com cortes rápidos e transições típicas do humor britânico, Tarantino aposta em cores vibrantes, longas tomadas e o famoso ângulo de baixo para cima, que se tornou sua marca registrada. O que não podemos negar é a utilização da violência pelos 2 diretores. Em Jogos, Trapaças e 2 Canos Fumegantes, a violência é cômica, exagerada, uma verdadeira bagunça. Because if you don't, I'll kill you. Parece que é a primeira vez de todo mundo em uma briga de gangue. Ninguém sabe muito bem como atirar ou criar uma estratégia de persuasão, fazendo com que a gente se divirta em cenas que em outro contexto seriam vistas como grotescas. Ritchie e Tarantino também se assemelham no uso de referências culturais e cinematográficas. Tarantino, com seu vasto conhecimento de cinema nos mais variados gêneros, e Ritchie, que soube como utilizar a cultura do país e o humor britânico para construir um filme que não te deixa descansar até ver como os personagens vão sair daquela confusão. Torture them and kill them. Who are we doing this for? You're doing it for me. It's all you need to know. Like one of those James Bond films. If you have a better idea how to get 500,000 in the next few days, let us know. Jogos, Trapaças e 2 Canos Fumegantes é um filme que, com uma narrativa eletrizante, capturou a essência do humor e do caos em um cenário de crime. Se você é fã do Quentin Tarantino, certamente vai sentir prazer em assistir a obra de Guy Ritchie, que com maestria combina violência estilizada e um enredo intrigante, entregando uma experiência cinematográfica única e inesquecível. Então é isso, te espero no próximo Estúdio Cine. E agora é com você, Gil.
Muito bom, as dicas de Bruna são incríveis. Encerramos por aqui, mas sigo na pesquisa do casting de ouro do cinema mundial. Atenção no set, corta!